amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui todas as sextas-feiras, a partir das 9h30, 9h40. Hoje atrasamos um pouquinho, enfim, mas vamos até as 10h30 com muita informação para você aqui. O tema que nós vamos trazer hoje, vamos debater hoje, é sobre a enquete que ficou uma grande polêmica, né, de um programa a nível nacional, que acabou fazendo uma pergunta: quem você salvaria primeiro? Um policial ferido, um traficante já à beira da morte, ou pessoas civis que estavam feridas? Prioridade para o traficante, prioridade para as pessoas, para o policial? Vamos saber os detalhes sobre isso. E a outra situação é a apreensão de armas de grosso calibre, inclusive com uso restrito das Forças Armadas, que foram deixadas, inclusive, no jardim do Fórum, lá em Delmiro Gouveia, e foram apreendidas pela polícia. Inclusive, uma delas derrubava aeronaves. Esse é o tema de hoje, o Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, muito obrigado a você pelo seu carinho da audiência, pela sua parceria sempre todas as sextas-feiras aqui, a partir das 9h30, 9h40, no nosso querido Segurança em Foco. Agradecer mais uma vez aqui aos nossos convidados, Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco, bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia, Flávio, bom dia a todos. Muito bem. Dr. Flávio Saraiva, delegado e também advogado, mais uma vez, obrigado pela sua participação e sua presença. Eu que agradeço, Wilson, bom dia a todos. Bom dia também ao senhor. Nós estamos hoje desfalcados com o nosso querido Geraldo Magela, que mais uma vez está em viagem aí, né? Sempre Bolívia, Uruguai, Paraguai, não é? Dubai, né? Dubai, né? Está sempre viajando, nosso querido Magela aí, historiando, né? Para trazer novidades, né? Historiando para trazer novidades para a gente na próxima sexta-feira. Bom, o tema que nós vamos debater hoje é um tema, geralmente vamos debater sempre temas recorrentes que ocorreram na semana, né? Que aconteceram durante a semana. Nós tivemos uma queda de um helicóptero, né, no Rio de Janeiro, que até então não se sabe se ele foi abatido em pleno voo ou se foi uma pane mecânica, né, ou erro humano, enfim, ainda está em discussão levantamentos da aeronáutica sobre isso. Mas nós tivemos aqui uma apreensão na semana passada de armas de grosso calibre, inclusive com armas que poderiam derrubar aeronaves, não é? Que foram largadas, inclusive, no jardim do Tribunal de Justiça, lá de Delmiro Gouveia, e a polícia acabou apreendendo. O que nos traz, inclusive, uma lembrança da queda do helicóptero, né? Lá no bairro da Santa Lúcia, onde acabou vitimando 3 a 4 policiais também militares que estavam em voo naquela localidade. O que está acontecendo? Os bandidos começam a se agilizar e se armar fortemente, como a polícia está sobrevoando as áreas e de cima tem uma visão privilegiada para que em terra possa ser feitas as incursões. Será que os bandidos agora estão tentando derrubar as aeronaves? Deixa eu começar esse assunto com o nosso querido Dr. Flávio Saraiva. Dr. Flávio, a apreensão dessas armas a ocorrida em Delmiro Gouveia nos traz uma luz amarela, acende uma luz amarela. Será que os bandidos que já estão fortemente armados em relação à polícia, né, com calibres aí bastante fortes, com a R-15, por exemplo, que perfura até carros blindados, agora com fuzis antiaéreos, enfim, o que pode ser feito? Será que aquele helicóptero da Santa Lúcia, apesar do laudo dizer que foi uma queda de uma pane, enfim, tudo mais, não poderia ter sido também disparado por algum bandido, que talvez, uma informação que não é oficial que eu recebi semana passada, que tinha batido na hélice, um pedaço da hélice caiu. O que o senhor falasse um pouquinho sobre isso? Bom dia. Cauda, né? Isso, o motor de cauda. Se chama rotor. Rotor de cauda, né? Aquele rotor de cauda. A apreensão em Delmiro Gouveia é muito curiosa, né? É uma coisa inusitada. E justamente no espaço do tribunal. Colocar no fórum. No fórum, aliás, no fórum. Em Delmiro Gouveia. Assim, 3 fuzis no mercado negro, deve chegar a R$90 mil, né? Caramba! Aí você tem um 5.56, que é o AR-15, e 2 fuzis 7.62. Quer dizer, brincando aí, quase R$600 mil aí. Chega assim, a isso? Não, seria R$30 mil o preço deles, né? Então, você tem 3 fuzis, que é uma arma hoje muito assim, valorizada pelo crime organizado. E por que hoje o fuzil é tão valorizado? Porque como existe uma guerra entre as gangues,
quem tem maior poder bélico, fatalmente, tende a ganhar a guerra e ocupar mais territórios. A propósito disso, o Rio de Janeiro tem um registro estatístico de uma apreensão, cerca de um fuzil apreendido por dia. Caramba, nas mãos dos bandidos. Nas mãos dos bandidos, né? E até quando isso vai, né, permanecer? Há quem seja otimista dizendo que com o avanço das UPPs, que o Estado ocupando o território todo, evita a disputa por território entre traficantes e a desnecessidade de fuzis. Mas é um movimento que avança, retrai, enfim. O Rio de Janeiro está passando por um momento difícil. E sobre voltando aqui para o nosso... Voltando para Delmiro Gouveia. É uma coisa muito estranha, né? Por que o senhor acha que foi colocado justamente no jardim, no prédio do fórum? Há várias hipóteses. Eu não acredito que um criminoso de posse desses fuzis vou entregar no fórum. Por que não jogar num rio, terreno, sei lá... cavar, esconder, enfim. Me parece... Pode ter várias hipóteses, né? Mas pode ser de um familiar que foi surpreendido com um familiar de posse desses... Com a chegada da polícia. E dizer, não, vou entregar na justiça isso e botou lá. Sabe que vai ter destino. E não quis botar em algum local que o possível parente pudesse depois pressionar para rever. Mas nós, inclusive, nesses fuzis que foram apreendidos, havia inclusive fuzis com poder de fogo de derrubar. A imprensa noticiou que são fuzis antiaéreos. Não são. Um 762, ele pode, se um avião estiver voando baixo, ele pode atingir e derrubar. Mas um fuzil desse, ele tem um tiro útil de 500 metros. Um alcance que já vai com menos velocidade, menos força, 6 vezes mais isso, 3.000 metros, né? Então, não é uma arma antiaérea. Específica antiaérea, então, para isso. Seria ponto .30, ponto .50, que teria essa finalidade, que a gente vê nas caçambas de jipes, né? De alguns carros, enfim. São as metralhadoras antiaéreas. Mas esses aí não. Agora, são os fuzis que, assim, muito utilizados pelos criminosos. Tem um R-15 que pode perfurar, inclusive, paredes de casas e blindagens de carros também, o que é um risco horroroso para todo mundo. Eu já fiz alguns tiros com a R-15 que a polícia tem, né? Que não é o R-15. O R-15 é o fuzil M16 que não é automático. A Polícia Civil tem o M16, que é o mesmo calibre e automático. Então, ele passa em chapas de ferro, passa pulindo. Meu Deus do céu. No caso de blindagens, das blindagens aí de carro forte, ele segura um tiro, mas se for um tiro dentro do outro, assim, o bem próximo, ele pode vazar. Pode vazar e pode atingir, então, os ocupantes. Esse teste a gente também já fez um tempo desse. Resolveram repotencializar, né, a blindagem dos carros fortes e levaram para a polícia, né, dos bandidos, né? E levaram lá para a polícia testar. Faz tempo isso. E com as armas que estavam sendo usadas, a polícia tinha essas armas, foi fazer os disparos. Aí um colega delegado conseguiu colocar um tiro dentro do outro e vazou. Caramba! Quer dizer, logicamente que isso numa troca de tiros é muito difícil, né? Mas é uma possibilidade, né? Pode acontecer. Então, essas armas serem jogadas no fórum, eu acredito que foi iniciativa não do bandido, mas alguém relacionado ao bandido que diz, vou livrar isso de você, vou botar... Mas por que no fórum? Porque de lá não tem outro destino a não ser pela justiça. Porque se você for colocar em outro local, seria acessível ao bandido que podia pressionar a pessoa que deu o destino, né? Entendi. Não é? É uma hipótese. Não pode ter vindo do próprio fórum, não por alguém guardar. É uma hipótese também, de alguém guardar essas armas e com as incursões, não dá tempo de sair com as armas, por isso jogou ali no jardim, não? Segundo o relato, alguém chegou e jogou no fórum e saiu com esse propósito. Né? Eu acredito que com esse propósito. Porque tem muitos locais para você fazer isso e jogar exatamente no fórum. Exatamente no fórum. Se fosse jogar na delegacia, que é plantonista, está preso, né? Entendi. Tem um fórum que é mais tranquilo que ninguém ia perceber. Doutor Leonardo, o que o senhor acha sobre isso? Acho que a gente está perdendo literalmente essa guerra com os bandidos que estão cada vez se armando cada vez mais e com armas de grosso calibre, então colocando em risco tanto
tanto a população, porque fica nessa troca de tiros com armamentos pesados como esse. Quer dizer, a pessoa está escondida em casa, por exemplo, né, achando que está protegida, com R15 perfura tranquilamente e mata você almoçando em casa. Não é, doutor Flávio? Você que é conhecedor de armas e com muita propriedade. Atravessa a parede sem dificuldade. O senhor, como advogado criminalista, o que o senhor imagina sobre toda essa situação? É difícil, né? A gente fica sempre aqui confabulando qual seria o motivo de ter deixado a arma no fórum. A gente não tem... Por que no fórum, a menor ideia, né? Deve ter tantas... Tem um sentido, né? É estranho. Vai entregar na justiça. Pois é. É o local em que a arma vai ficar custodiada, em caso de processamento. É o diabo jogar o tridente na igreja, né? Vou deixar lá. De repente é porque o fórum fica aberto em um tempo mais reduzido do que a delegacia de polícia. Pode ser. De polícia para ter um movimento maior, em 24 horas. Não maior em quantidade de pessoas, mas um movimento mais constante e contínuo. De repente o risco de deixar lá ser presa é muito grande. E não teve nenhum questionamento, né? A pessoa está anônima e jogou lá. Sabe isso. Né? Ou de repente até, a gente comentou aqui, que seria uma colaboração premiada. Uma colaboração premiada. Colaborando com a polícia. A redução da violência e achou por bem entregar uma arma, já que seria de um calibre muito grande, além daquilo que ele precisa para cometer assaltos. Ninguém sabe. É verdade. Na verdade, né? Uma mochila, fuzis e munição. E as munições, quer dizer agora aqui, na mochila abandonada foram encontrados 2 fuzis, sendo um de calibre 7,62, não é? E outro de calibre 5,56, né? Munições desses calibres em grande quantidade, os carregadores e uma luneta. Havia uma lunetinha que... Eu não diria nem luneta, né? Usar a expressão luneta. Mas era o quê? É luneta. É luneta mesmo? É para tiro à distância, né? Mas não tem um nome mais técnico, aquela que é colocada, que você que tem a mira ali? Né? Tem um nomezinho, não sei como é que é. Mas acho que é luneta mesmo. É para ampliar o alcance, que você tem você pode chegar até 1 quilômetro, 400 metros, né? E você visualizar. Isso para os atiradores de elite, para fazer um tiro de comprometimento, é essencial, né? Se um tiro na cabeça é perfeito, né? Se você quiser, né? A essa distância, que é o tiro útil, né? Que você não vai ter interferência. Quer dizer, onde você pretendeu atirar, você vai ter a certeza que vai acontecer. Se quiser, o tiro fica mais preciso, né? O atirador de elite, ele domina isso, né? Entendi. Ele domina ângulos de... São muitas variáveis que um atirador de elite precisa considerar num tiro desse. E para maior precisão, é necessário esse apoio óptico, né? Para poder ele saber onde é que a bala vai chegar, onde ele mais ou menos, aproximadamente, centímetros do que ele queria. E quando o tiro é maior, aí você tem que ter um scouter para falar a direção do vento... Essas coisas que implicam num tiro preciso. Muito bem. Vamos fazer um dia marcar. De técnicas, né? Falar um dia sobre armas aqui também, para a gente poder falar do... Eu não sou especialista nisso, né? Mas sabe tudo, né? Curioso. Diga, mas sabe muito. Muito bem. Doutor Leonardo, outra situação também que aconteceu, fora a apreensão dessas armas, claro que a gente já tem falado aqui que o PCC já se instalou no Estado há muito tempo, né? Já debatemos isso. E não só o PCC, mas acho que outras quadrilhas, né, outras facções estão se instalando aqui também. E talvez essa guerra entre eles é que tem causado, inclusive, as apreensões de armas de grosso calibre, coisas que não eram comuns aqui do nosso estado. Justamente como o senhor falou, doutor Flávio, as facções querem ostentar uma contra a outra, até pelo poder de fogo, né? Quer dizer, se eu tenho uma bazuca e você não tem, logicamente, se eu vou derrubar 200 pessoas do seu lado aí, né? O lado inimigo. Seria isso? A luta por território. Eles estão numa guerra. Eles numa guerra por território e a polícia nessa guerra tentando contra manter essa a outra ordem, guerra né? deles. Uma tese também possível é que, também não sei, né? É que a arma pertencia a uma outra facção, eles conseguiram prender a arma, entregaram a arma à justiça para reduzir o poder bélico do outro. Mas eles poderiam ficar com seria um Robin Hood, né? Um patrimônio desse, né? Seria um Robin Hood, né? É complicado. A questão dessas armas para serem encontradas é uma questão muito difícil, né? E geralmente as pessoas guardam as armas em casa e a polícia, até descobrir que naquela casa específica é uma arma, ele tem que ter uma fundada suspeita, até para a questão do direito ao sigilo do seu domicílio, que é um direito constitucional. E teve até um caso agora recente, no Rio de Janeiro, até que a gente havia comentado antes, na Cidade de Deus. Logo após aquela queda do helicóptero, a juíza, então eu coloquei o nome dela aqui,
a Angélica Santos Costa, ela determinou um mandado de busca e apreensão coletivo na Cidade de Deus. Em todas aquelas casas ali. Isso é juridicamente, isso é uma excrescência. Que o senhor acha que foi ilegal isso? É ilegal, completamente Mas ilegal. Eu vou questionar isso para que a gente possa discutir. Mas como é que ela poderia, por exemplo, chegar num denominador comum numa investigação se não pudesse entrar em todas as casas? Já que os bandidos, às vezes, coagem as pessoas boas para que guardem os seus equipamentos. Por isso que é indispensável que exista uma investigação primeiro, para saber pelo menos em que raio estão aquelas armas, ou aproximadamente. Mas o que não pode é você dar autorização branca para que a força pública invada qualquer casa. A gente sabe que na busca e apreensão ninguém vai abrir a gaveta, entendeu? Você vai pegar a casa e vai virar de cabeça para baixo. Entendeu? Então, é muito difícil. Então, a própria Código de Processo Penal exige que a busca e apreensão aconteça em locais determinados em casas específicas. Claro que ele pode restringir um pouco. Casas localizadas na rua tal, ele delimitou um pouco, pelo menos minimamente, mas o que não pode é uma autorização branca para dizer o seguinte: podemos agora invadir qualquer casa localizada no bairro da Ponta Verde, Jatiuca, Farol, e ele vai na sua casa, vai na casa de outra pessoa, na minha casa, do Flávio, etc. E lá começa a revirar a casa. O que é que eu fiz? Não, porque aqui é uma suspeita. Então, é difícil. Então, o necessário seria iniciar a investigação, restringir um pouco o raio para saber em que casas seriam, para o mandado de busca e apreensão ele ter um objetivo mais concretizado e locais também certos. Claro que para a investigação é difícil, mas a questão é que a própria lei determina isso, uma vez que a casa é asilo inviolável, e seria, depois da liberdade, depois da própria vida, o bem mais importante que é você resguardar a sua privacidade no local que é a sua casa. Então, o senhor acha que foi arbitrário isso, então? Não pode. A Constituição... Mas houve algum êxito para a polícia em relação a isso? Eu não sei qual foi o resultado, não sei. A determinação foi feita agora na quarta-feira, né? Porque está muito novo ainda, comecei a ver. Eu não sei qual mas certamente conseguiram. É uma discussão interessante isso, porque o doutor Flávio, por exemplo, como delegado, muitas vezes é preciso que ele invada algumas casas que às vezes não estejam nem no raio para que possa pegar, porque o bandido também ele não é burro, ele é esperto. Ele não vai ficar no raio onde ele mora, a mãe dele e o filho, ele vai botar 3 casas depois ou na outra rua. Mas duplicidade de números de casas. Isso. Por exemplo, um caso aqui nosso, procure a rua Francisco Menezes, travessa Francisco Menezes na Brejal. Tem 7. Eu sei disso porque tem 7. Tem a travessa, tem rua, tem beco. Isso. Não é? E aí, tem 2 travessas. Fica essa rua. Porque quando a gente fala de favela, acha que é um discurso discriminatório, e não é. 99% das pessoas ali são as pessoas de bem. Claro. Né? Que são trabalhadores. Torcem para quando a polícia vá lá, dá apoio e segurança. Eu até pergunto assim, qual a outra forma? E essa coisa de dizer que a polícia vai lá para estourar a porta, isso não é a regra. Quem faz isso é o maior policial. Né? Não precisa estar estourando porta. Você não estoura apartamento no asfalto aqui, nos prédios. Nem casa no Aldebaran, nem casa nos condomínios. Por que vai estourar a favela? E esse é um dos grandes problemas do relacionamento da polícia com a comunidade, né? Porque isso é uma atitude de respeito, né? Você confiar na polícia e a polícia chega lá estourando porta, às vezes fazendo coisas reprováveis. Quer dizer, esses excessos acabam fazendo com que, por exemplo, no caso das favelas, se tenha uma ojeriza ao policial, porque ele entra. O que poderia considerar legítimo esse mandado da juíza, né? Não, vou ter que cumprir. Por quê? Porque você é contra ou a favor esse mandato? O senhor policial, por exemplo. Eu sou a favor porque eu não. Qual é a outra forma? Você vai com a inteligência entrar na favela, isso demanda muito tempo, né? Com risco, que a gente já teve aqui policiais assassinados fazendo levantamento em favelas, né? Então, é uma coisa difícil. O importante é que a polícia chegue lá, cumpra esses mandados de forma ordeira, né? E polícia que chega para revirar e tumultuar a casa dos outros também não é o caso. Você vai fazer uma busca e é constrangedor. Eu já fiz muita busca e apreensão. É constrangedor para o policial que está fazendo isso também, né? Participar da intimidade das pessoas.
Agora, fazer disso um achincalhe, né? Entendi. Não faz sentido. Você fala ser o cumpridor da lei e o senhor está falando em relação, como o doutor Leonardo tocou no assunto, importante essa situação de chegar e de derrubar o guarda-roupa, quebrar a gaveta, quebra o fogão. Todo excesso é provável. A polícia, ela estaria autorizada a fazer uma busca, não seria uma busca minuciosa de mandado, né? Mas ele pode fazer uma busca, ingressar na casa de uma pessoa se houver uma suspeita de que lá está acontecendo um crime. O asilo, que é do domicílio da casa, ele é inviolável. E a lei traz algumas exceções. Uma das exceções seria o flagrante. Então, se a pessoa tem arma em casa, ela cometeu e essa arma não é registrada, né, e ele não possui o documento para autorizar isso, ele cometeria o crime de posse ilegal de arma de fogo. Isso, logo é um crime. Seria apreendido. A polícia poderia invadir. O que ela pode invadir é se houver a fundada suspeita. O que eu digo é o seguinte, é quando essa ordem decorre da autoridade judicial. O mandado de prisão, o mandado de busca e apreensão, ele não pode ser uma atribuição genérica para que você invada qualquer casa. O mandado de busca e apreensão é uma exceção que a lei estabeleceu, inclusive que só pode ser cumprida durante o dia, 6 da manhã até 6 da noite. Então, ela tem um objeto certo. Por quê? Porque o flagrante não existe. Logicamente, o policial vai ter um mandado contra essa casa. Mas ele possui a fundada suspeita de que lá tem arma de fogo. Ele pode evadir, não pelo mandado, mas sim pelo flagrante. Então, a autorização existe de fato. O que não pode é, por um mandado judicial, ela ter uma autorização genérica para que possa invadir qualquer casa, mas somente locais certos. Deixa eu fazer um questionamento. Mas aí o policial, não, é importante, pois não, para concluir. O policial, de acordo com a situação concreta e com o seu próprio conhecimento de rua, da região, claro, ele vai ter a fundada suspeita, entra na casa, vai observar que há drogas, que há armas, ele vai colocar isso num auto de constatação, não tem nenhum problema. O que eu digo, o erro é isso vindo da autoridade judicial que tenha consciência de que isso é proibido, ele violou não só uma regra, uma lei, como violou a própria Constituição Federal. Mas é isso que eu queria saber. Será que não houve aí um pedido? Porque a juíza não ia fazer isso simplesmente porque ela achou importante. Não acha que por conta disso... Foi bem fundamentado. O comando daquela operação dali, ao perceber a situação e fez aquele raio até por segurança, como a chamada rede de arrasto, vamos fechar tudo. E pediu e solicitou a magistrada, e por isso que ela acabou dando essa solicitação de mandado de busca e apreensão. Houve um pedido feito pela polícia, um parecer do Ministério Público, a decisão judicial. Né? Se fosse a juíza que, de ofício, ou seja, sem provocação, por iniciativa própria, ela mesma determinar a busca e apreensão. Mas mesmo assim o senhor acha que foi, o senhor acha que é arbitrário? Porque a questão não é entre eu achar ou não achar. A questão é que a lei impede. E eu não posso, enquanto juiz, ultrapassar os limites que a lei traz. A nossa maior discussão que existe hoje é você colocar a moral acima do direito. E o direito é o único instrumento capaz de evitar a barbárie. O juiz ele tem limites de atuação. Ele atua segundo a própria lei. Se ele discorda da lei, peça para modificar a lei. O que não pode, ele dá uma interpretação mais ampla para violar um direito constitucional, como acontece com a nossa casa. A nossa casa é o nosso castelo. E para que você invada uma casa, deve haver motivo fundado. Se a polícia foi para cumprir o mandado de busca e apreensão no local certo, mas ela possui fundada suspeita que vai ser constatada em um auto de que lá existe crimes sendo praticados, drogas, ele não armas. precisa nem de mandar. E qualquer crime, ele pode entrar na casa. Havia essa fundada suspeita, Leonardo. Pronto, isso vai ser feito de acordo com o caso. A juíza iria conceder essa ordem sem fundada suspeita. A discussão, pronto, a fundada suspeita, ela vem de acordo com o caso concreto e não antecipada. É assim, eu gostaria muito de ouvir uma solução. O que fazer, então, né? A polícia tem essa dificuldade. Para aprender e aprender. O traficante domina toda aquela área. Hoje você vai guardar minhas armas, amanhã vai ser você. Então, quem domina é ele, e ele faz isso por segurança do negócio dele, que é o crime. Como é que a polícia vai todo dia se agitar? Hoje não está. Eu soube por informante que está agora na casa do fulano, aí vai para a juíza. A juíza hoje não está mais na casa do fulano, voltou. Então, a realidade de uma operação policial é muito diferente da teoria e essa tese, que eu acho que o senhor advoga muito bem. Tem que ser preservado. Agora,
Não tem um bem maior a ser tutelado que a segurança pública, né? Essa questão vamos supor que tivesse um sequestrado em cativeiro e ele mudasse de cativeiro a cada dia dentro da favela. Que ocorre? Eu já vi isso, cativeiros móveis, e angustia. E você vai esperar que, não, agora ele está no endereço certo, agora eu tenho certeza que ele não vai sair dali para representar por um mandado e esperar que se conceda. Eu acho a tese é importante que ocorra. O domicílio é asilo inviolável, enfim, ótimo. Mas se for... a prática, você está falando que a prática é diferente. A prática teria que ser, então, nessa... Mas é importante, olha como a discussão é importante isso. A gente pode ver, Luiz, que as coisas se coadunam. Eu não parto jamais do maniqueísmo entre interesse público e interesse privado, do bem contra o mal. Isso não existe em lugar nenhum, né? Quando se fala em interesse público versus interesse privado, você está legitimando o abuso de poder, totalitarismo, que isso é próprio de estados que não são democráticos, como acontece como o nosso. As coisas coexistem. Eu falei, se a juíza determina um mandado de busca e apreensão naquela rua X e o policial, observando que ele tem fundada suspeita, segundo sua própria experiência profissional, que naquela outra casa, que não estava no mandado, tem arma de fogo, e, aliás, concluído, um crime está acontecendo, ele pode entrar na casa por conta da outra autorização constitucional, que é o flagrante. Ele tem essa autorização. As coisas coexistem. O que eu falei é o seguinte, é a juíza, através do requerimento feito, dar uma carta branca para que qualquer casa possa ser efetivamente invadida, né? Mesmo sem um raio, e ele antecipando uma fundada suspeita. Como eu disse, o mandado deve ter um local certo para acontecer. E o policial percebendo, de acordo com a situação concreta, que em outros locais existem armas, ele pode invadir, não pelo mandado, mas sim pela autorização constitucional de estar sendo praticado naquele momento, naquele local, um crime flagrante. As coisas coexistem. É interessante, é importante que a gente ouve a parte operacional e a parte legal. Nós temos depois de soltar até algumas imagens aí, inclusive, de alguns acontecimentos aí, ó, policiais de vários batalhões fazem operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste, onde o helicóptero da PM caiu ontem. Veja o tamanho da Cidade de Deus. E essa parte urbanizada, né? Essa é a parte urbanizada. Tem a parte mais favelada, digamos assim, né? Que é mais complicada. Essa é mais difícil. E aí, vejam como na prática, e isso é importante, a discussão bastante interessante essa, onde os policiais vão ter que invadir. Estão ajudando os policiais, parece, né? Ali foram encontrados 7 mortos. Foram 7 corpos que foram encontrados, executados, né? E não se sabe se foi a Cidade de Deus diz que foi a polícia que executou, mas outros dizem que foi facções entre elas que se mataram, enfim, e colocaram aí para criar problema. E aí a barricada, feita muitas vezes pela população, incentivada pelo tráfico de drogas, para justamente criar uma situação entre a polícia e a população. No momento em que o helicóptero perde completamente o equilíbrio, não é? Roda e cai ali entre um viaduto, né? Uma parte de concreto ali, olha, cai aí, e os integrantes sem chances nenhuma na Avenida Ayrton Senna, né? Aquela subida da linha amarela. O Rio, infelizmente, está numa situação de instabilidade muito grande, não só em relação à segurança, mas no aspecto econômico, né? Político, orçamentário, e está difícil. Complicado, não, a guerra é desleal, porque enquanto o tráfico cresce e se organiza, a segurança pública perde investimentos, perde credibilidade por conta dos legisladores, que isso é importante a gente falar isso. A sociedade também não ajuda. A sociedade não ajuda também, isso é importante falar. Eles querem que a segurança resolva tudo, mas não dá o apoio necessário. Também tem isso. Vou dar um exemplo também, que aí a gente volta para a polêmica da enquete. Uma enquete que foi feita que criou uma polêmica grande. Quem você socorreria? Não é? E aí a polícia fica numa situação, olha que coisa, até nisso a polícia também mais uma vez é colocada numa situação de contra-parede, né? Um momento terrível de troca de tiros, confusão, um acidente ou perseguição, o bandido acaba sendo ferido num capotamento, por exemplo. Mas só que dentro do carro existem 2 pessoas que eles estavam levando, por exemplo, como reféns. Quem socorrer primeiro, já que o traficante está bem mais machucado e bem mais suscetível a falecer rapidamente se não tiver um socorro, ou as pessoas no qual eles estavam levando como reféns? Ninguém sabe qual é a contribuição que essa enquete deu para criar essa polêmica. De interesse social, de informação, ao contrário, uma enquete, né? Até, diga-se de passagem, até imbecil. É uma pergunta que desnecessária até, né? Um dia depois
de que o helicóptero caiu. Isso. E olha o contexto de que isso acontece. O helicóptero cai e depois é feita uma enquete para saber se você tem a preferência entre policial e um traficante. Isso. E a pergunta ela teve outro sentido, na verdade, né? Eu acho que o programa nem se... Claro que ninguém nem vai pensar no contexto mundial, etc. Mas eu queria saber o seguinte, entre o policial ferido e um traficante muito mais ferido que o policial. Qual dos dois será socorrido? Se você fosse um médico no hospital, você ia socorrer quem? E as pessoas observaram o quê? Que de acordo com uma pessoa que esteja mais machucado, com o fim de preservar a vida, sem interessar de quem seria essa vida. Na questão traficando ou policial, fizeram aquela opção. Né? Concordo, porque é questão médica. O médico vai salvar a vida. Mas qual o objetivo? O que é que o país discute hoje? Né? Segurança. A conclusão que foi passada para todo mundo. Pois é. Foi feita uma enquete para ver quem é que salva, o traficante ou o policial. Nisso que... No final do frigir dos ovos foi isso que queriam discutir. Todo mundo chegou a isso. Então, a sociedade prefere socorrer o traficante. Está legitimando outras ações de traficante. Exatamente, então, doutor. É uma coisa sem sentido. Totalmente sem sentido. E eu acho que o objetivo era essa conclusão. Não tem outro sentido uma coisa dessa. Eu concordo perfeitamente. Acho que foi isso. Que o programa ele foi muito criticado por isso. Entendi. Talvez não... Depois falou que era a apresentadora que era filha de militar e que escolheria, claro, o policial, como uma forma de se redimir, mas o estrago já foi feito. E, na verdade, acabou, eu acho que a intenção da enquete não seria nem essa, foi uma maneira só de querer trazer a audiência para polemizar pelos acontecimentos, mas acabou desencadeando para um lado terrível e dando o que a sociedade... Olha que absurdo. Veja bem, o médico faz um juramento de salvar vidas e na hora que ele é chamado, seja o SAMU, vocês vejam o SAMU muitas vezes vai lá salvar bandidos que estão agonizando e ele não quer saber lá se é bandido, se é filho do advogado, se é presidente da república, ele vai lá salvar a vida. Então, se tiver 5, 6 pessoas, quem é o que está mais sofrido, que está mais suscetível a morrer se não tiver o socorro? É esse aqui, mas esse é o bandido. Não importa, eu sou médico, eu vou salvar a vida. O restante consegue esperar as outras viaturas chegarem, mas eu vou salvar esse primeiro. A discussão era nisso. Só que acabou desencadeando para uma outra discussão. É a polícia ou é o bandido? O traficante e o policial. Por que não o traficante e um famoso, né? Isso, exatamente. Pois é. Já coloca... Aí você coloca... Sempre coloca em xeque a polícia. E começa a inflamar... E a polícia começa a reagir de forma justificada. Claro. Eu defendo a sociedade todos os dias e é isso que vocês trazem para mim. Você frustra o policial também. E a conclusão que chega é que a população prefere o traficante que o policial. Isso é terrível. Quando o contexto é justamente esse que você disse. Se você é médico, você vai escolher a vida que está mais em risco. Claro. E não importa se é uma criança, até perguntar a ela se fosse o seu filho. E aí já começa uma pergunta. Sim, aí a pergunta mais intimista, aí cada um vai buscar o seu melhor, lógico. Né? Enfim. Mas entre um policial e um traficante, essa questão nunca vai acontecer. Se um traficante atira contra o policial reage, a legítima defesa está justificado. Não tem problema. No caso, observar se houve ou não houve excesso, isso é um outro contexto. Mas, se pudesse, no mundo, esse cara tem a profissão de ser policial e esse cara é um traficante, logicamente, que escolheu o policial. Né? Não tem... Essa coisa, a polícia é muito incompreendida e ser policial é administrar incompreensões. Você não sabe o que faz, né? Teve um tempo aqui na corregedoria que você saía com um veículo na perseguição, se furasse um pneu, corregedoria, trincou um vidro, corregedoria. Que policial, que polícia que... Pois é, que vai conseguir... Então você está algemando o policial, você está acovardando o policial. Essa semana em São Paulo foi preso o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Uma pessoa que seria patrocinada pelo PCC, não sei se vocês acompanharam isso, ganhava R$5.000 por mês do PCC, segundo a investigação, para fazer denúncias de excesso da polícia e que não eram verdadeiras. Doutor Flávio, olha, perfeito. Eu não acabei tendo conhecimento dessa situação. Luiz Carlos. Mas nós tínhamos aqui no blog nosso essa matéria aí. A situação em que os bandidos faziam o seguinte: haviam as incursões policiais. Durante 20 anos eu fui repórter policial, então eu convivi com isso o tempo inteiro. E eu via dos colegas, os companheiros policiais, enfim, eles dizendo o seguinte: Wilson, a gente entra na favela, o que eles fazem? Eles mandam ou se jogam em cima da polícia. Mulheres e crianças. Com a filmagem de celular que agora virou febre, todo mundo tem um celularzinho que filma, o que eles fazem? Eles se jogam na frente do policial, cospem o policial, instigam o policial para o policial bater, para o policial manter a ordem e o respeito. E aí essas imagens eram enviadas
para a imprensa. E a imprensa, muitas vezes, colocava isso jogando a sociedade contra os policiais, quando, na verdade, o policial estava ali para manter a ordem, porque o tráfico de drogas estava matando e estuprando, pintando o cerco na região. Mas o policial foi execrado, porque apenas a imagem dele batendo no rapaz, que acabou antes apedrejando. O rapaz jogou uma pedra no policial. Essa cena não mostra. Mostra só o policial fazendo a reação. É aquela discussão que mostra o texto sem um contexto. Exatamente. Teve um caso também recente, acho que de uma torcedora do Palmeiras, que partiu para cima do policial e ofendeu o cara, ofendeu. Disse, rapaz, que é isso aqui, né? Pois é. Ofendeu, ele chegou e deu um empurrão depois. Aí o pessoal tá vendo? O policial está sendo arbitrário, ignorante, bruto e tal. Numa provocação daquela... Provocação contra o Estado. É uma reação normal. E é uma provocação contra o Estado, porque ele é o braço armado do Estado. E mesmo que ele seja a pessoa mais tolerante do mundo, há um limite. Lógico, também. E eles fazem... Mas tem que e ter a uma relação condição de humana respeito. deve ser colocada também. Essa relação de desrespeito existe da margem para o crime, né? Claro. Nos Estados Unidos ninguém discute isso, porque tem protocolos. Você abordar alguém, que esse alguém faça menção de pegar uma arma, morreu. Isso. Morreu. Aqui não. Aqui tem o policial, o bandido pegou a arma, atirou. Tem que exigir primeiro. Ele atirou primeiro. E agora sou eu que vou atirar nele. Se eu ficar vivo, eu vou atirar nele. O seu legítimo direito de defesa pode ser exercido. Isso é uma brincadeira. Não dá. O bandido sabe. Acho que até já passou. Deveria saber disso. Você concorda comigo de se oferecer ao policial uma maior proteção contra isso. E os americanos, eles usam muito isso, que eles saem para fazer rondas, etc., sempre com a câmera. Isso. E a câmera é colocada no capacete, na viatura. Na viatura, no local da frente, é o local da abordagem, que é o local da frente da viatura, e ele vai com a câmera. E aquilo é para preservar o próprio policial. O principal motivo é esse, é preservar o próprio policial. Porque quando chegar a denúncia que o policial bateu em mim, mas antes mostra o que ele fez antes. Ele me atacou, né? Áudio e vídeo, ele grava tudo. Se ele não conseguir ver, ele vai conseguir ouvir. E vocês já observaram que muitas das vezes o policial aborda educadamente, o senhor pode descer do carro e a pessoa desce ou com arma ou com faca ou parte para agressão com o policial. Muitas vezes o policial tem que se agarrar na frente da viatura, brigando com aquele meliante ali, enfim. E vindo uma luta contra para preservar a sua própria vida. Exatamente. Tem um exemplo pessoal. Eu reagi a um assalto no restaurante, não vou dizer o nome, e a primeira pergunta que chegou uma repórter e fez foi: quem atirou primeiro? Né? Mas essa você situação, protegendo a sua vida e a vida de todas as pessoas que estavam ali. A situação também, assim, às vezes até a falta de conhecimento. E quem atirou primeiro? A legítima defesa ela é possível quando a agressão ela é atual, está acontecendo, começou a atirar, ou quando ela é iminente. Se a pessoa está em situação de que está ameaçando puxar a arma, é uma agressão iminente. O exemplo dele do restaurante, eu lembro. A pessoa ia causar uma situação mais grave se não houvesse a ação, se ele não estivesse presente, né, e bem preparado nesse restaurante aí. Mas a pergunta geralmente vem em cima disso. Quem atirou primeiro? Não, eu dei um tiro porque ele ia matar. O senhor atirou primeiro. Ele não ia atirar, não. Ele estava com a arma ali, ele ia pentear o cabelo com a arma. Tirou a legitimidade da ação. Exatamente. Esse grande impacto acerca do princípio da confiança é importante, né? Nem mais nem menos. A maioria dos policiais são muito bons, trabalham de acordo com a própria lei. Existem os excessos que às vezes contaminam as pessoas. Tem as pessoas que são aliciadas e são incentivadas e ameaçadas por traficantes para inventar uma agressão que a polícia fez quando não fez agressão alguma. Eu tenho casos particulares em relação a isso, que é uma falácia desgraçada e está lá o policial nesse meio, entendeu? Então é interessante que há essa questão da confiança, né? Eu acho que a Câmara seria importante para preservar o próprio policial, para saber como a abordagem foi feita e que se houve qualquer tipo de reação, de excesso de lá e de cá, foi provocada, né? E ele de forma justificada reagiu contra uma agressão atual e iminente. Isso é importante. Mas mesmo assim, aí todas as imagens, todo esse acervo audiovisual, né? Vai ser analisado num gabinete frio, as pessoas olhando, por que não esperou, né? Poderia ter levado um tiro, né? Antes, poderia ter levado, estava de colete, poderia ter levado. É importante que as pessoas sempre é o questionamento para que o policial sofra. Agora, naquele momento, a adrenalina mil, a sua vida em risco. Quem trabalha em âmbito de justiça criminal, seja delegado, Ministério Público ou juiz, ele tem que também comparecer até para saber como é que funciona. Eu concordo. Né? Participar de algumas ações também, né? É muito complicado você nas ruas. A emoção de alguém,
o nervosismo, o risco à sua própria vida. Você sabe uma coisa? Sentado atrás do biru. Exatamente, recebendo só estatísticas. E a letra fria do papel, né? Do depoimento. Exatamente, tomando café e aguinha, muito bem, recebendo muito bem, diga-se de passagem. Perfeito, concordo perfeitamente, inclusive com o auxílio moradia. Outra situação complicada também, é que eu acho interessante que eu ia tocar no assunto agora, mas acabei fazendo mas enfim, o importante é que eles fossem para o fronte, para sentir essa necessidade também do policial, porque não é fácil, gente, você está numa linha de frente, num momento terrível em que a sua vida está em risco, e aí do nada, você vai ter que esperar a reação do outro. Calma, gente, eles foram treinados para isso. Né? A polícia não foi treinada para conversar psicologicamente, não. Existe o aparato que vai para o gerenciamento de crise, diferente. Mas existe aquele, quando chama o BOP não vai para conversar, não. O BOP vai para resolver. Por isso, quando diz, fechou a rua, vai chamar o BOP. O BOP não vai para dizer, gente, sai daí, por favor. Por favor, sai daí. Já houve gerenciamento de crise. Se não resolveu aquilo, agora vai a força. Vem por último, né? Mas é que o BOP me chutou, que o BOP atirou com bala de borracha. Se tiver os excessos, tudo bem, entendo perfeitamente tudo mais, enfim. Interessante. Por isso que eu acho, era isso que eu ia falar agora há pouco, acabei esquecendo, mas lembrei. Importante aquele Polícia 24 Horas, que é exibido em uma emissora de televisão, também uma TV a cabo também, em que um repórter acompanha a vida do policial nas ocorrências. Aquilo é muito importante, porque mostra o quanto a polícia tem que resolver brigas até de vizinhos, briga de marido e mulher, briga de filho com filho, briga de casamento, briga de tudo que acontece, a polícia é chamada para resolver. E eles mostram, não há entrevistas, o repórter é apenas um videomaker, né, ele é um repórter cinematográfico com microfone, os policiais daquela operação estão todos com microfones lapela, as ocorrências são, logicamente, editadas, colocadas aquelas tarjinhas no rosto para preservar as pessoas, mas mostram lá eles entrando nas favelas, as brigas entre pessoas e tal, logicamente as ocorrências mais simples, né? Mas troca de tiros, perseguições, não é? Passa o carro, o repórter está dentro também lá, o repórter cinematográfico dá aquela confusão também, o policial, direita, agora, vai lá, atenção, desça, para, tira, baixa. Então, essa loucura toda é passada para que o telespectador também entenda o que passa todos os dias um policial. Em Goiás, eu fui em Tocantins, uma briga uma intervenção policial, som, né? Som alto. O policial chegou, a população reagiu, tomou a arma do policial. E atirou contra o policial, matou o policial. Matou o policial. Deu um tiro na cabeça. A relação de respeito nos países desenvolvidos da população com a polícia é absoluta. Pois é. Os Estados Unidos, a gente tem esses excessos que consideram racistas, mas a polícia é uma instituição muito respeitada nos Estados Unidos. Aqui... A questão é que os excessos acontecem, né? E às vezes vão contaminando as pessoas, né? Assim como tem vários relatos de policiais que foram acusados sem ter praticado nada por culpa das pessoas que agrediram primeiro, há também os relatos daqueles excessos que são praticados, né? Essa questão da busca e apreensão, infelizmente, ela é às vezes até uma constante, né, de abuso, né, de quando há fundada suspeita, realmente existe drogas, etc., mas há alguns excessos. Então, é importante você conter os excessos, tanto em relação à população, para que você possa proteger o policial, e também em relação ao policial, para que ele possa ganhar da população a confiança. Não excesso. Agora, não freia a polícia. Isso não pode frear. E o próprio comando, né? E não sou policial, mas o próprio comando é o seguinte, vai ser feito assim, assado. Toma o máximo de cuidado possível, né? Até porque a gente é policial, age com Estado. Você veja que é o crime. Só do Direitos Humanos. Foi preso esse vice-presidente, mas 32 advogados. Bom, também para a gente ver que tem 32 advogados em todos os locais. É verdade. Tem advogado, tem. Aí você mas toda profissão, toda instituição, enfim, sempre tem as maçãs podres, sempre tem. Mas dificilmente você tem assim uma ação tão orquestrada quanto uma classe, quanto existe contra a polícia. É muito difícil
ser policial nesse país. Muito, porque ele leva todas as culpas e querem que ele resolva tudo. E todo mundo, cadê a polícia, né? Exatamente, mas na hora que ela vem, reclama, né? Muito bem. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, já ultrapassamos o tempo, porque a discussão foi muito boa, muito gostosa mesmo. Vamos trazer depois essa discussão aqui, se Deus quiser, em outro âmbito, nos acontecimentos da semana que virão, que a gente espera que sejam os mais tranquilos possíveis. Que bom que a gente não tenha mais nenhum assunto para debater aqui, né? Porque é a prova de que nós estamos tranquilos, sem violência, sem nada, enfim. A paz em foco, né? A paz em foco. Mudaríamos o nome para a paz em foco. Muito bem. Doutor Flávio. Exato. Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, bom final de semana. Eu que agradeço isso. Obrigado a você. Parabéns. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação também. Sucesso, parabéns. Não, obrigado, bom dia a todos. Acho que foi bem esclarecedor. Muito, foi ótimo, excelente. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Muito bom, muito bom. Discussão muito legal, e bastante corriqueira, né, do nosso dia a dia, inclusive, né, e é importante. O que é a teoria, o que é a prática, o que é que a polícia sofre, o que os advogados passam, enfim, é discussão muito interessante. Nosso Magela daria aqui o nosso banho, né, direitos humanos e coisas mais aqui. Ele entra nessa briga pesada aí, né, esclarecimento. Aí vai trazer muitas de Dubai, muitas informações importantes na próxima sexta-feira. A você de casa, muito obrigado pela sua participação também, por nos acompanhar. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um Segurança em Foco aqui na sua TV Mar, canal 25 na NET. Um grande abraço e até lá.